Olá, tudo bem? Sou Daniele Castellani, coach em nutrição, e eu quero dar as boas-vindas para você que vai acompanhar minha palestra de hoje sobre doces. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, é só você deixar aqui embaixo que eu vou responder assim que puder. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar dessa informação e eu espero que você goste da palestra. Muito obrigada e vamos para a palestra agora. Então vamos lá, na palestra de hoje, essa segunda palestra, eu escolhi o tema doces porque foi um tema que foi muito pedido pelas pessoas e é sempre um tema polêmico, que sempre vale a pena conversar um pouco sobre isso. E eu quis montar essa palestra pensando em como que a gente pode associar doce com alimentação equilibrada. Será que isso é possível? Como que a gente pode fazer isso? E para começar, eu queria falar sobre o significado que o doce tem para nós. Então a gente pode pensar no sabor doce, que é aquilo que a gente sente quando a gente come um alimento, é aquilo que a gente sente e como que a gente interpreta isso sendo sabor doce. Isso acontece por causa do açúcar, basicamente, que vem de substâncias como sacarose, frutose, glicose. Essas substâncias, elas formam o açúcar, elas podem formar o açúcar. E essas substâncias nada mais são do que carboidratos, que fornecem energia. Então, além da gente ter a percepção e o significado sensorial do sabor, que a gente consegue distinguir o sabor doce do salgado, do azedo e do amargo, a gente também tem esse significado, que o açúcar, o doce, ele é um carboidrato. E o carboidrato é o que fornece energia para o nosso organismo. A gente tem esse conceito mais nutricional, pensando no doce. Só que se a gente pensar em épocas mais remotas, lá na Idade das Pedras, o homem ele não consumia o doce na forma como a gente consome hoje, na forma de sobremesa, doces elaborados. O açúcar e o sabor doce que os homens e as mulheres obtinham naquela época vinha do consumo de frutas. Então lá já se tinha uma percepção de que esse sabor era um sabor diferenciado de outros alimentos. E que a sobremesa ela aparece para nós muito mais como um fruto de cultura, como um fruto do homem se manifestando como uma espécie que desenvolve cultura, que desenvolve conhecimento e que pega vários ingredientes diferentes e os transforma em um alimento particular. Então, a sobremesa, como a gente conhece hoje, e que inclui os doces, ela tem origem em cultura, tem origem nesse aspecto social do homem, de conviver em sociedade, de fazer refeições em sociedade. E a sobremesa, assim como o resto da nossa alimentação, é atribuída de significados. Tudo que a gente come tem um significado para a gente, além do significado nutricional, além do fator de nutrientes. E depois que a civilização começou, então, a se organizar ao redor da cultura, e o homem começou a se manifestar como ser social, apareceu, mais perto da nossa época agora, a indústria de alimentos, revolução industrial, as guerras. A indústria de alimentos precisou se programar para fornecer comida para as pessoas. E a indústria de alimentos foi se especializando em produzir alimentos que fossem práticos, fáceis, com alto valor energético. E o que aconteceu? Hoje, se a gente for na prateleira dos supermercados, a gente encontra muitos produtos que tenham muito açúcar refinado e que tenham mais de um tipo de açúcar nos alimentos. Se você pegar a embalagem de algum produto, dependendo do produto que seja, você vai encontrar mais de um componente que no final das contas é açúcar, que pode ter o nome de maltose, que pode ter o nome de açúcar invertido, de xarope de frutose, xarope de glicose. Então a gente tem esse significado também. Os alimentos industriais, eles remetem a muitas coisas com açúcar. A gente encontra o açúcar nesses alimentos que são mais práticos, que são mais fáceis, que a gente consegue comer de forma mais rápida e que não demandam tanto trabalho para serem preparados, eles já vêm prontos. E atualmente a gente atribui significado ao doce também por conta de vários problemas que a gente consegue perceber. Excesso de peso, obesidade, doenças crônicas, muitas delas associadas ao elevado consumo de açúcar refinado. Ou seja, se você aumenta o consumo de produtos industrializados, ultraprocessados, você consequentemente aumenta o consumo de açúcar refinado e de doces. E isso faz com que você desenvolva alguns tipos de doença, alguns tipos de condição. Então, o doce também tem esse significado um pouco negativo, esse peso com o seu excesso, com o consumo descontrolado,
trazer esses tipos de doença. Mas a pergunta que eu queria fazer aqui agora é: o açúcar é o grande vilão ou os doces são o grande vilão? Eu falei aqui do açúcar dos doces, mas a gente pode pensar nos doces. O doce é um vilão? E muita gente pode estar respondendo sim, o doce é um vilão, justamente por esses fatores que você acabou de falar, Dani. Traz doenças, aumenta peso, a gente encontra o açúcar e encontra muitos doces pertencentes a alimentos ultraprocessados. Então, antes de começar a falar, eu queria mostrar para você uma imagem que eu acho muito bacana e que eu sempre converso sobre isso quando as pessoas me perguntam. Aqui a gente tem uma pirâmide alimentar, essa é a pirâmide alimentar mais atualizada que a gente tem, é a mais moderna, que foi repensada para o nosso dia a dia, para os nossos costumes. E essa pirâmide, ela ilustra bastante a questão do equilíbrio alimentar e do que seria ideal que a gente consumisse nas quantidades no dia. E lá no topo da pirâmide a gente tem os açúcares, os doces, e a indicação é que seja consumido esporadicamente. E eu queria que a gente parasse para pensar. Aqui nessa pirâmide a gente não encontra, por exemplo, alimentos ultraprocessados. Por que isso? Porque esses alimentos não são recomendados e não se recomenda que a gente consuma esses alimentos em nenhum momento. A gente também não encontra aqui fast food, por exemplo, porque a gente não recomenda que esses alimentos sejam consumidos com frequência ou que eles façam parte de uma alimentação equilibrada. Eles podem sim ser consumidos, mas de forma muito esporádica, porque o seu consumo frequente acaba trazendo danos. E o doce está aqui na pirâmide alimentar, ou seja, o doce faz parte da nossa alimentação. E isso é uma coisa bastante legal da gente entender, para começar a desmistificar um pouco essa história do doce ser vilão e de trazer o consumo do doce, trazer essa culpa que as pessoas sentem, a privação. Então, eu acho que olhar para a pirâmide alimentar e entender que o açúcar faz parte dela de forma moderada já ajuda a gente a começar a mudar a relação que a gente tem com o doce. E aí, eu queria entrar então nessa história do doce ser vilão. Por que que o doce é considerado vilão? Ou por que que o doce tem sido considerado vilão ao longo do tempo? Eu acho que se a gente parar para pensar a relação que os nossos avós tinham com a comida e quando a gente era criança, pessoas acima de 30, com 30, tem isso mais frequente, sempre tinha um bolo, nas reuniões de domingo tinha uma comida gostosa, e você não percebia que as pessoas se sentiam culpadas, ou você não escutava ninguém falar sobre dieta, era muito pouco comum isso, na época dos nossos avós, e agora isso está muito, as coisas elas estão ficando muito, as pessoas taxam as coisas de proibido, permitido, cada hora aparece uma coisa na mídia, e isso acaba fazendo com que a gente crie essas crenças ao redor dos alimentos. Então, por que o doce é considerado vilão? A gente pode falar que o açúcar e os doces, na maioria das vezes, têm calorias vazias. Se você for pensar num doce que só tem açúcar, por exemplo. Sim, isso é verdade. Dependendo do doce, ele pode ter calorias vazias. O açúcar refinado em si tem calorias vazias. O excesso de consumo pode levar a um aumento de peso, certo? Nesse caso, a gente acaba considerando o doce um vilão. O excesso de consumo pode levar a doenças, também é uma verdade. E a gente tem uma mentalidade de dieta. Isso é uma coisa que vem crescendo ao longo dos anos, com essa obsessão pela saúde, obsessão pela boa forma, obsessão por achar uma dieta que seja ideal. E quem me conhece e me segue já sabe que eu não defendo nenhuma dieta. As dietas, elas não funcionam, você acaba engordando de novo. E essa mentalidade de dieta faz com que o doce vire um grande vilão na sua vida. E que isso vire um tabu. E que você comece a mudar a relação que você tem com esse tipo de alimento. E o nosso grande desafio é exatamente isso. Mudar a nossa relação com o alimento. Quando a gente muda a nossa relação com o alimento, a gente muda a nossa forma de consumir esse alimento. A gente muda a nossa forma de pensar sobre esse alimento. Outra coisa, eu vou explicar aqui um ciclo que se estabelece que é muito comum, que provavelmente você já deve ter passado por isso, ou conhece alguém que já passou. Você começa a fazer dieta ou você se impõe que o consumo de doce é completamente proibido. Eu não posso comer doce em hipótese nenhuma, em nenhum momento da minha vida. Não posso, não devo, não vou mais comer. E aí você acaba ou não comendo nada, ou você acaba optando por produtos que enganam a vontade, mas que na verdade não são aquilo que você estava com vontade de comer.
E aí, quando você faz essa negativa, não posso, não devo, acontece um efeito que eu gosto de chamar de efeito do urso branco, que é uma pesquisa que fizeram e que vale muito para a alimentação. E eu vou resumir para você te fazendo uma pergunta. Aliás, te falando uma informação e eu quero que você pense sobre isso. Eu vou pedir para você não pensar em um urso branco. Eu tenho quase certeza que a hora que eu falei isso, você pensou no urso branco, ele veio lá na sua cabeça, você mentalizou esse urso branco. Quando a gente proíbe alguma coisa para nós mesmos, a tendência é que a gente foque a nossa atenção mais ainda nisso que a gente proibiu. Então é muito comum as pessoas falarem assim: eu nem pensava muito em doce, mas a partir do momento que eu comecei uma dieta e nessa dieta era proibido comer doce e eu me impus que eu não poderia comer doce, eu ficava pensando em doce o dia inteiro e tinha vontade de comer coisas que eu nunca comi, na verdade nunca tive muito interesse. Esse é um efeito que acontece muito. Ou seja, quando você encara o doce com vilão e adota atitudes extremas do tipo não vou consumir mais, você fica toda hora pensando nisso. Isso fica vindo na sua cabeça o tempo inteiro, porque você já colocou uma negativa. E aí você fica pensando nisso o tempo inteiro e não come, fica pensando e não resolve aquilo na sua cabeça. Na hora que você decide que você vai comer, na grande maioria das vezes você acaba consumindo em maior quantidade e um tipo de doce que talvez você nem goste tanto, mas você come só porque é doce, porque você já tá naquela vontade louca de comer e não para de pensar sobre isso. Depois que você come essa grande quantidade, geralmente vem uma culpa. Você fala, poxa, mas eu não queria ter comido, nem era isso que eu queria ter comido. Tudo bem, eu queria comer doce, mas podia ser uma coisa melhor, uma coisa que eu gostasse. E aí você se sente frustrada, porque você não conseguiu fazer aquilo que você tinha se proposto. E aí você volta lá para o primeiro tópico. Não, dessa vez eu não vou comer, agora é sério. Não dá, eu acabei comendo além da conta, uma coisa que eu nem gostava, então eu nem vou comer mais. Chega. E aí você estabelece um ciclo em que cada vez que você faz isso, você acaba comendo uma quantidade maior. E a sua relação com o doce fica sempre essa coisa de culpa, de frustração, que não é legal, não é o ideal. Além disso, o doce ele mexe muito com as nossas, ele tem uma relação com as nossas emoções, na verdade. Não que ele mexe, ele tem uma relação com as nossas emoções. O açúcar, quando a gente consome açúcar, ele promove a liberação de um neurotransmissor que se chama dopamina, que é responsável pela sensação de prazer, que a gente também consegue com outras coisas, por exemplo, atividade física. Além disso, doces, sobremesas, qualquer comida, na verdade, remete a situações específicas sociais. E o doce, ele remete a situações agradáveis. Quando você vai a uma festa que você está comemorando, tem doce. Quando você ia na casa da sua avó e você era pequeno, provavelmente tinha uma sobremesa que ela fazia que você adorava. Muitas crianças, e a relação entre pais e crianças, isso acontece muito. Muitas crianças recebem o doce como recompensa por algo que fez. Então, se você comer todo o almoço, eu vou te dar um doce depois. E aí a criança associa uma coisa a outra. Se ela faz alguma coisa boa, ela tem uma recompensa. Ou a pessoa tá super triste. Ah, não fica assim, eu trouxe um chocolate para você. Ou seja, você começa a associar doces a outras coisas que não são a sua vontade de comer doce. Você associa essa comida a fatores emocionais, a situações. E isso pode voltar para você em alguns momentos. Porque comer é um ato social e ele é carregado de significados. Quando a gente entende isso, que a comida tem significado, a gente consegue entender coisas muito importantes. Que é exatamente isso que eu quero falar para você. A gente começa a entender por que a gente come o que a gente come e por que a gente come doce. São vários fatores que influenciam na nossa escolha. E eu trabalho muito com nutrição comportamental, que tem justamente esse foco. A gente acaba sempre se perguntando ou se questionando sobre o que a gente come e a quantidade que a gente come. Ah, eu comi muito macarrão. Ou então, eu preciso tirar o carboidrato da minha alimentação. Estou dando exemplos aqui que as pessoas às vezes relatam. Mas dificilmente a gente para pensar por que a gente come o que a gente come. Por que ontem eu comi um pacote de bolacha recheada ao invés de comer o jantar? E quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a ter mais consciência do que acontece. A gente começa a virar mais ator das nossas escolhas, porque geralmente é tudo muito feito no automático e a gente não para pensar.
Então, por que a gente come doce? Eu listei aqui alguns fatores. Porque o sabor é agradável, porque ele fornece energia. Pode ser por um desequilíbrio na alimentação, eu tava super com fome e ao invés de eu comer alguma coisa bacana, eu tava morrendo de fome. Quando a gente tá morrendo de fome, o nosso corpo procura por alimentos que sejam mais calóricos para repor essa falta mais rapidamente. Eu acabei comendo um chocolate. Por emoção, eu tava triste, sempre que eu fico triste, eu como um pote de sorvete. Hábito? Não, todo dia depois do almoço eu tenho o hábito de comer um docinho. Mas por quê? É porque é hábito, porque eu como. Pode ser porque você tá com vontade, pode ser por causa de disponibilidade. Às vezes você abre o seu armário e só tem lá uma caixa de bis e não tem nada pronto para você comer, não tem nada preparado. Pode ser por fatores sociais. Então, por exemplo, eu nunca como doce, ou eu não tenho muito costume de comer doce, mas toda vez que eu vou na festinha eu acabo comendo um pedaço de bolo, porque é uma festa, na festa tem bolo, as pessoas comem, você acaba relacionando isso com um fator social. Porque é prático, é muito mais fácil abrir um pacote de chocolate do que preparar uma salada, as pessoas podem pensar. Ou pela ocasião, mesma coisa. Nossa, a gente saiu para comer na casa da minha amiga, sempre tem uma sobremesa, e aí eu acabo comendo lá porque sempre tem uma sobremesa. E eu não tô julgando aqui se é positivo ou negativo, na verdade. Eu tô levantando algumas causas pra gente começar a pensar o porquê que a gente come o doce. E aí, dentro da nutrição comportamental, a gente tem dois conceitos que são muito bacanas e que eu quis levantar aqui para que a gente pensasse não só na parte nutricional, de quantidade de calorias, substitutos, mas para que a gente pensasse no nosso comportamento, que eu acho que é super importante e que ajuda a gente a ter controle sobre a nossa alimentação. Então, é muito comum que as pessoas comam sem atenção plena. E esse termo em inglês chama mindless eating. Por quê? Porque alimentar-se deixou de ser um ritual. Antigamente as pessoas separavam um tempo, separavam um horário, um local, e as pessoas sentavam para fazer alimentação. E aquele era o momento da alimentação. Hoje em dia, as pessoas comem no trânsito, comem usando a internet, comem falando ao telefone, assistindo televisão, respondendo e-mail. Ou seja, você não tem um foco na sua alimentação. Você está focado em qualquer outra coisa. Quando isso acontece, a gente acaba perdendo os sinais de fome e saciedade. Então, se você não está prestando atenção no seu corpo, fica muito mais difícil de você saber quando você está satisfeito. E a gente percebe muito isso, por exemplo, quando a gente está comendo na frente da televisão. Às vezes você pega um pacote de bolacha, que normalmente você comeria 2 ou 3, e quando você está na frente da televisão, quando você vai ver, o pacote acabou. Ou seja, você nem se deu conta que o pacote acabou, você não percebeu se você já estava satisfeito ou não. Então, isso acontece muito. Comer sem atenção plena faz com que a gente não preste atenção nas coisas, não preste atenção no porquê que a gente está comendo, quando que a gente gostaria de parar ou não. E, além disso, o alimento ele é usado muitas vezes para suprimir, ou para aliviar, ou para resgatar emoções e sentimentos. Então, por exemplo, já dei esse exemplo antes, mas eu tô super triste, aconteceu uma coisa horrível hoje, eu cheguei em casa e aí eu comi um pacote de chocolate porque eu mereço. Poxa vida, o dia foi tão ruim. Ou então, nossa, eu tô com uma super raiva, e isso é uma tendência muito legal. As pessoas, quando elas têm raiva, elas tendem a escolher alimentos que sejam mais crocantes, porque elas vão mastigar, e isso seria uma forma de dissipar essa raiva. Ou então, nossa, o dia foi super estressante, eu vou chegar em casa e vou tomar uma taça de vinho. As pessoas associam o alimento a isso, porque, na verdade, esse alimento ele é usado para cuidar de uma coisa que a gente precisa entender o que está acontecendo, interpretar e achar uma outra solução. A comida não é a solução. A gente usa a comida para tapar um buraco aí que não funciona. Então, precisa entender o porquê que a gente faz isso e quais são as alternativas que a gente pode encontrar. E aí, o oposto do comer sem atenção plena é o comer com atenção plena, que se chama mindful eating. Quando você faz isso, você reserva um tempo, um espaço e dedica somente ao ato de se alimentar. Então, você está ali, pleno, prestando atenção exatamente no que você está comendo, os tipos de alimento que você escolheu, o sabor, a textura, o aroma. E aí fica muito mais fácil de você perceber os sinais do corpo. E isso te ajuda a controlar a quantidade e a qualidade dos alimentos. E também te ajuda a perceber emoções.
né? Quando a gente tem atenção plena não só no comer, mas no resto da nossa vida, quando a gente tem atenção plena às nossas emoções também, a gente consegue perceber o que é que a gente está sentindo e consegue pensar de forma racional em uma alternativa sem que seja alimentação. E como o doce traz essa sensação de prazer, traz essa sensação de relaxamento, muitas vezes ele é usado para que a gente camufle alguma emoção ou que a gente se recompense por algo ruim ou bom que aconteceu, ou se console. Então, o doce aqui acaba aparecendo com maior frequência. Então, por exemplo, me senti triste. Ok, entendo porque eu estou triste. O que eu posso fazer para isso melhorar sem ser comer? Posso ligar para uma pessoa, para um amigo e contar o que aconteceu e pedir uma opinião. Isso me ajuda e me alivia. Isso serve para mim. Pode servir para você, pode ser que para você ajude se você sair para dar uma volta, se você entrar para o banho, for tomar um banho e relaxar e a tristeza passa. Tô com raiva, vou fazer um exercício de respiração até que eu fique mais calmo para entender o que está acontecendo e saber como que eu vou lidar isso. Não preciso descontar na comida. Tô super estressado. Então, ao invés de chegar em casa e comer, eu posso praticar atividade física. Porque eu sei que quando eu faço atividade física, eu fico super relaxado. Você percebe que quando a gente para pensar nisso, olha quanta coisa que a gente consegue evitar. Na verdade, sem colocar culpa no doce. O doce, ele não é o vilão. Mas ele também não é o responsável por aliviar emoções, por exemplo, ou por resolver essas emoções. E aí, quando a gente faz isso, automaticamente a gente tira o foco da comida. E aí, aquela coisa de, mas eu preciso parar de comer doce todo dia, o que eu faço, meu Deus? Isso começa automaticamente a se autorregular. Você vai começar a perceber que o doce não aparece todos os dias. E se você tem realmente vontade específica de alguma coisa, ok. E aí, o que é a atenção plena? Por exemplo, eu gosto de pensar assim, eu acho que isso serve para várias coisas. Por exemplo, nossa, eu tô super com vontade de comer tal doce. Tá, eu sairia da minha casa, pegaria o meu carro, iria a pé até um lugar que tem esse doce para comprar? Ah, não vale a pena. Então, será que essa vontade é uma vontade mesmo? Será que se eu comer alguma outra coisa ou for fazer uma coisa que eu preciso fazer, isso não passa? Isso é uma coisa bem legal também de pensar. Quando a gente está realmente com vontade, a gente está com vontade. Nada substitui. É diferente de você pensar, nossa, eu quero um doce, mas eu não sei qual. E aí você vai lá, abre o armário, fica olhando. Será que isso é vontade mesmo de doce? Será que isso é alguma outra coisa? Eu acho legal a gente começar a pensar nisso, a fazer essa reflexão. E aí a resposta para a pergunta, na minha opinião, é que não, o doce não é vilão. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar a relação com o alimento. A gente precisa parar de achar culpados inocentes e precisa entender que os alimentos, eles estão aí. As sobremesas, os doces, elas não vão sumir. E que a gente tem o controle. Quando a gente tem atenção plena sobre a nossa alimentação, a gente tem pleno controle. E a gente consegue fazer melhores escolhas, a gente consegue entender a quantidade que é necessária para que a gente mate a nossa fome, para que a gente satisfaça a nossa vontade e, principalmente, a gente consegue sentir o sabor dos alimentos, que é uma coisa que a gente não sente. Na correria do dia a dia, é muito difícil as pessoas pararem e prestarem atenção no sabor. E isso ajuda muito a gente a saciar a vontade também, você saborear, sentir o aroma, porque isso tudo contribui para que a gente se sinta saciado. E alternativas para o doce? Então, o que eu posso fazer para que o meu consumo de doce seja mais saudável? Então, procurar consumir numa frequência em que você considere saudável. A gente sabe que consumir açúcar várias vezes por dia, numa quantidade muito grande, a longo prazo não é saudável. Então, pensar no que faz sentido para você. Então, começar a pensar em como que essa frequência de doce seria melhor no seu dia. Você pode preparar você mesmo a sua sobremesa. Quando a gente prepara os alimentos, a gente já vai sentindo o aroma, vai ali agregando os ingredientes. A tendência é que a gente coma menos quando fica pronto. E é muito mais natural você fazer um bolo na sua casa, que você sabe exatamente o que você está colocando, do que você ir comprar um bolo pronto no supermercado, por exemplo. Você sabe quais são os ingredientes, você escolheu com cuidado, você escolheu só o melhor. Então isso também ajuda. Escolher opções que não sejam ultraprocessadas, alimentos ultraprocessados, alimentos muito industrializados.
Você pode optar por frutas secas, você pode optar por doces que não sejam tão industrializados. Você também pode consumir esses doces depois da refeição, porque você já está com o estômago cheio e a tendência é que você coma uma quantidade menor ou que às vezes você nem tenha vontade de comer. Deixar para consumir doce quando a gente está morrendo de fome é muito mais certeza que a gente vai consumir uma quantidade muito maior. Então, tô com vontade de comer doce? Faço a minha refeição, os meus lanches intermediários e espero para o final. Se eu ainda tiver com vontade, é porque realmente eu quero comer. E aí eu vou comer uma quantidade muito menor. E o mais importante, se permitir consumir. Quando a gente se culpa e não se permite, acontece aquele ciclo que eu expliquei lá atrás e a tendência é que a gente faça com que isso vire um hábito e que a gente consuma cada vez mais doce. Então, se permitir consumir é a chave, é o primeiro passo. E aí, racionalizar e pensar em como que você pode colocar isso ao longo do seu dia de forma inteligente. Isso é o mais importante e isso super funciona. E o equilíbrio é a chave do sucesso em tudo na vida, principalmente na alimentação. Quando você consome alimentos variados, frutas, verduras, legumes, proteínas, quando você consome uma quantidade de alimentos variados, você tem uma diminuição de vontade de comer doce. Às vezes, a gente tem deficiência de alguns nutrientes que fazem com que a gente procure o sabor doce, procure o açúcar. Um deles, por exemplo, é o magnésio. Se você consome grande variedade de frutas, verduras, legumes, alimentos, carnes, a tendência é que você esteja com esses nutrientes todos em equilíbrio e que você sinta menos vontade de comer doce. Quando a gente não faz essa alimentação equilibrada, a tendência é que a gente tenha deficiência desses nutrientes e aí a vontade de doce bate mesmo. Não se deixar ficar com muita fome, tem uma chance maior de prejudicar suas escolhas, você acaba escolhendo aquilo que não é tão bacana. E comer com prazer. Quando a gente come com prazer, aproveitando o alimento, prestando atenção no que a gente está comendo, a tendência é que a gente coma menos, porque a gente está lá, presente, prestando atenção aos sinais do nosso corpo. Ler rótulos e fazer melhores escolhas. Pega o rótulo daquele doce que você está acostumado a comprar e dá uma olhada. Às vezes a gente se assusta com a quantidade de componentes que a gente nem fazia ideia que tinha. Procura fazer melhores escolhas, escolhas mais naturais, aquelas que você sabe que vão fazer melhor para o seu organismo. Colocar os prós e os contras do consumo de doce naquele horário, não pensando que ele é proibido, mas racionalizando mesmo. Por exemplo, isso é algo que eu realmente gosto? Às vezes você vai no aniversário, o bolo é de chantilly com pêssego. Você não gosta de pêssego, não costuma comer e acha o chantilly nada saboroso. Mas quando você vai ver, você está comendo aquele bolo. E aí vale a pena pensar, eu gosto mesmo? Por que eu tô comendo? Ou qual a quantidade que me satisfaz? Eu tô percebendo o sabor desse alimento? Eu tô com vontade mesmo? Né? Quando a gente começa a prestar atenção nisso, fica tudo mais claro e a gente consegue realmente pensar se a gente tá com vontade e se a gente quer comer mesmo e se isso se faz necessário. Sem proibição. Isso é o mais importante. É botar na balança se naquele momento aquele tipo de doce é o melhor para você ou se você pode deixar para comer algum outro doce que você tenha mais vontade depois. E quanto às emoções, eu li um texto de uma professora que me deu aula, em que eu achei muito bonitinho. Que a gente às vezes tem problema em deixar a emoção vir. A gente quer que ela vá embora, a gente não entende o que acontece e a gente não se permite sentir. E aí ela falou sobre essa expressão que eu achei muito bonitinha e eu peguei emprestado para cá. Quando a emoção acontece, e isso a gente não pode evitar, as emoções elas acontecem, e elas vão acontecer e a gente não consegue evitar. A emoção chega, você pode falar 3 frases para ela. E aí você pode falar, olá emoção, ou seja, você recebe aquilo, você entende o que aquilo te traz ou o que está acontecendo. Você agradece a emoção por ela existir, porque as emoções ajudam a gente a ter melhores atitudes, ajudam a gente a lidar com as situações. E o homem também é feito de emoções. E aí a gente fala tchau emoção. Ou seja, a emoção chegou, a gente processou aquilo e acabou. A vida continua. Quando a gente faz isso, a gente tem menos tendência de descontar na alimentação. E por que eu coloquei coaching nutricional aqui? Porque nos meus atendimentos eu trabalho exatamente isso. Então a gente racionaliza, a gente começa a prestar atenção não só na parte nutricional, que sim é muito importante, mas a gente começa a prestar atenção em outros fatores que também são importantes e interferem no nosso consumo.
E a gente consegue fazer, e a pessoa que está no atendimento consegue fazer escolhas que façam mais sentido para ela. E quando a escolha faz sentido para você, é muito mais fácil de você manter essa escolha, de você criar um novo hábito e de você mudar o seu estilo de vida. Não adianta impor nada. O que adianta é você entender o quanto que aquilo é importante para você e que as mudanças partam de você e que você perceba que aquilo faça sentido. Isso, junto com a orientação nutricional, é muito bacana. Os resultados são muito bons e as pessoas ficam muito felizes, realizadas e contentes. E eu fico também muito realizada de saber que o meu trabalho está dando esses frutos. Se você quiser saber mais, entre em contato comigo. Né? Então, aqui, equilíbrio é a chave do sucesso, todos os alimentos, a gente pode comer de tudo. E a gente precisa ser feliz. Né? A alimentação ela não precisa ser fonte de culpa, de estresse, de preocupação, ela não precisa reger o seu dia inteiro. Ela faz parte do nosso dia e ela tem que ser prazerosa e tem que ser saudável. Então, eu queria deixar aqui o meu contato, como eu falei antes. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, esse é o meu e-mail, esse é o meu site. Lá tem alguns artigos, algumas informações bem bacanas. Eu quero agradecer você por ficar comigo até o final. Espero que você tenha gostado. Me mande suas perguntas, suas dúvidas, sugestões, que eu vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigada e até a próxima.